Boa noite a todos. Boa noite, deputado Tiago. Obrigado. Deputado também João Cardoso, obrigado pela honra de participar dessa audiência, desse debate nessa noite. Na pessoa do deputado Tiago Manzoni, também do deputado João Cardoso, cumprimento a todos os colegas presentes aqui na mesa, em especial aqui a doutora Inês, também que muito apoia a educação domiciliar no Brasil. Eu sei que nós já tivemos ao longo de todos esses últimos meses e também aqui na própria Câmara Legislativa do DF e em vários fóruns, colegas aqui que participaram dos debates da CONAI, estiveram presentes como delegados, a doutora Adriana é uma dessas presentes aqui. Mas eu queria trazer na minha fala, depois de já ter ouvido um pouco de tudo aqui, deputado Tiago, uma constatação que, na verdade, nós já vivemos de uma maneira muito forte e infeliz um peso doutrinário, ideológico, muito presente na educação brasileira. E isso tem sido terrível na nossa sociedade, porque todo esse viés ideológico e doutrinário que tem sido imputado na educação brasileira, ele tem como fim a destruição de nossas famílias. Quando nós ouvimos, e muitas vezes nos angustiamos com quem lidera um movimento como esse da CONAI, são as mesmas pessoas que defendem o aborto, não importa qual circunstância ou mesmo tempo de gestação, são as mesmas pessoas que impõem agendas de erotização de crianças, são as mesmas pessoas que defendem liberação de uso de drogas. Então, o debate ele não está eivado de uma perspectiva científica, de uma perspectiva das evidências, dos melhores resultados de educação. É um debate que, infelizmente, está sendo conduzido por um viés ideológico. E o texto de todo o PNE não tem nada que ser aproveitado. Me perdoem aqui a expressão, mas é um lixo. E como lixo deve ser tratado e jogado fora. E o pior, não é um lixo novo. É um lixo que tem sido repetido ao longo da história. Se nós olharmos o ato compulsório do Reich de 1938, assinado pelo senhor Hitler, ele previa exatamente questões que estão sendo previstas aqui, como a proibição, ou a educação compulsória, com as diretrizes determinadas pelo Estado, controladas pelo Estado, com a proibição, inclusive, da liberdade dos pais de escolherem a educação dos seus próprios filhos. Isso foi um ato emitido pelo Hitler em 1938. Foi por causa de lixos como esse que em 1948 foi editada a Declaração Universal de Direitos Humanos e no seu artigo 26, inciso 3, estabeleceu que os pais têm a prioridade e o direito na escolha do gênero de ensino que deve ser ministrado aos seus filhos. Então, que esse evento, deputado, sirva como uma denúncia de desrespeito e afronta à Declaração Universal de Direitos Humanos, porque qualquer documento, não importa ele em qualquer país, em qualquer contexto, que fira a um direito natural, que são dos pais escolherem qual é o gênero de educação que deve ser ministrado aos seus filhos, está ferindo a esse direito, a essa consagração de um direito natural, de liberdade dos pais. E não foi só na Declaração Universal de Direitos Humanos, vários outros tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, eles garantem também essa prerrogativa. Então, que o PNE seja denunciado como um documento que fere direitos naturais, que fere direitos humanos. Quando o documento final do PNE traz nos seus pontos 266 e 690 para tentar criar uma narrativa de que o homeschooling, por exemplo, a educação domiciliar, ela deve ser proibida, ela deve ser criminalizada, ele não está ferindo apenas o homeschooling, ela está ferindo a qualquer pai e mãe que quer escolher qual é o melhor gênero de ensino que deve ser ministrado aos seus filhos. Quando nós falamos do desempenho educacional, foi mencionado aqui também a respeito do resultado do PISA, deputado Tiago,
nós temos a OIDEL, que é uma organização que atua junto à Unesco e mede o índice de liberdade educacional dos países. A OIDEL aponta que o Brasil figura na 58ª posição desse ranking. Não por acaso, os últimos colocados, tal como é o Brasil, figura entre os últimos colocados nas avaliações do PISA. Estudos científicos da própria OIDEL apontam essa correlação. Deixa eu dar um exemplo. Na América Latina, na América do Sul, nós temos o Chile. O Chile é o 7º colocado em liberdade educacional. Não por acaso, o Chile é um dos países com melhor resultado também na avaliação do PISA. Sabe por quê? Porque a liberdade educacional, ela não fala só sobre o homeschooling, ela fala sobre o homeschooling, fala sobre a liberdade das escolas privadas, fala sobre a liberdade de lecionar, de liberdade de aprender, aquilo que também está escrito na nossa Constituição. Então, qualquer instrumento normativo ou política pública que vise restringir, centralizar, controlar a forma, os mecanismos de educação no país, ele se torna totalitário, se torna um instrumento de viés totalitário para controle da sociedade. Desculpa ter passado um pouco do tempo, deputado, mas eu gostaria de só adicionar um pouco mais, que ao longo de todo esse tempo, os pais no Brasil que optam pelo homeschooling, quero trazer essa denúncia aqui também, muitos pais têm sido perseguidos, processados, muitos pais têm abandonado a sua própria pátria, mas não abandonam os seus filhos. Muitos pais, aqui no DF, mesmo nós tendo recebido a regulamentação que foi aprovada aqui nessa casa, e agradeço mais uma vez ao governador Ibanez e a todos os deputados que aprovaram aqui em 16 de dezembro de 2020, como o deputado João Cardoso estava aqui à época. Muitos pais têm sido perseguidos por exercerem um direito natural consagrado na Declaração Universal de Direitos Humanos, por exercerem o seu munus de entregar para os seus filhos aquilo que eles entendem como melhor, e eles querem ser obrigados a devolver os seus filhos para uma outra forma de educação que eles não querem. Queremos denunciar isso daqui, mas também queremos dizer que mesmo que essa perseguição continue, mesmo que regulamentação e reconhecimento desse direito não seja alcançado, nós pais não vamos desistir, porque nós não estamos tratando apenas de um método educacional, nós estamos falando dos nossos filhos, e dos nossos filhos nós não desistiremos, nós lutaremos por eles, dando a própria vida, não importe o preço, não importe custe o que custar, porque o homem justo é aquele que vive para a próxima geração, como dito pelo Dietrich Bonhoeffer, que morreu debaixo da ditadura de Hitler, e por isso nós continuaremos aqui, conclamamos todos aqueles, escolas privadas, escolas públicas, professores de ensino particular, de ensino privado, todos aqueles a se unirem em defesa do que é melhor para a nossa nação, do que é melhor para as nossas famílias e para os nossos filhos. Obrigado, deputado.